A The Economist, né? The Economist é uma revista muito importante dos Estados Unidos, que uma vez fez uma capa que era o Cristo ela não é Redentor britânica? disparando como um foguete. Não é britânica, The Economist? The Economist é britânico, Tá. perdão. Teve uma capa que era o Cristo Redentor disparando, né? O Brasil dispara, cresce, né? Que era um momento do governo Lula de crescimento. Depois fez uma outra capa que era o Cristo Redentor caindo de cabeça, que era acho que no final do governo Dilma. Isso. Né? E agora dá essa capa com editorial. A capa é uma montagem em cima da foto desse líder, um dos líderes da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, né? Deixa eu ver aqui, que eu acho que é o nome dele. É o Jacob Chansley, esse cara aí. Você sabe que o começo do texto é o seguinte: imagine um país onde um presidente polarizador perdeu sua tentativa de reeleição e se recusou a aceitar o resultado. Ele declarou a votação fraudada e usou as redes sociais para incitar seus apoiadores a se rebelarem. Eles o fizeram aos milhares atacando os prédios do governo. Então, a insurreição fracassou, o ex-presidente enfrentou uma investigação criminal e os promotores o levaram a julgamento. Isto é um sonho da esquerda americana. Mas na outra grande democracia das Américas, isto é uma realidade. Em 2 de setembro, o julgamento de Jair Bolsonaro, conhecido no exterior como Trump dos Trópicos, começará no Supremo Tribunal Federal. E ele diz o seguinte, que é um exemplo, a The Economist nesse editorial fala que o Brasil está dando um exemplo de maturidade democrática. O texto também faz críticas ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, né? Diz que ele erra quando ele assume responsabilidades e decisões que deveriam ser de outros poderes, mas diz que entre perdas e danos, o Supremo tem acertado mais. Então, este texto que vem assinado numa publicação de hoje, amanhã, dia 30, né? Já saiu, mas a data é 30 de agosto, ele termina por elogiar o governo brasileiro e termina falando assim: em contraste mesmo com o governo Trump punindo o Brasil por processar Bolsonaro, o Brasil está determinado a salvaguardar e fortalecer sua democracia. O que você acha disso, dessa revista britânica fazendo tal elogio? Eu acho que o Marx, em 1850, no seu 18 Primário do Luiz Bonaparte, ele critica a The Economist, que ele fala que eles são os apologetas, os profetas do pensamento burguês na Europa, né? E acho que tá errado. Veja, é claro que eu gosto muito da ideia do Bolsonaro preso. Mas como a gente conversou aqui, né? Pra mim, o Bolsonaro tá sendo preso pelos motivos errados, Carlos. Assim, pra mim é inacreditável, depois do que o cara fez na pandemia, depois de ser responsável direto pela morte de milhares e milhares de brasileiros, ele não tá sendo preso pela pandemia. Ele não tá sendo preso pelo atraso na compra de vacinas, pelo desestímulo a tomar vacinas, pelo desestímulo ao isolamento social, ao uso de máscaras. A memória no Brasil aqui é muito frágil, né? As pessoas esqueceram que o Bolsonaro e o Paulo Guedes eram contra o auxílio emergencial de R$600. Eles foram derrotados no Congresso, mas a linha do Bolsonaro era: não vai ter auxílio, não vai ter isso de ficar em casa não, vamos todo mundo pra rua trabalhar, sabe? O Brasil teve recorde no número de mortos, recorde no número de enfermeiras mortas no Brasil. A gente teve o maior número de enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem mortas no mundo inteiro. Então, Bolsonaro tem que ser preso por isso. Isso por um lado. Por outro lado, o legado político e econômico do Bolsonaro está intacto. A Eletrobras foi privatizada. O presidente Lula prometeu retomar a Eletrobras, fez um acordo para manter a Eletrobras privatizada. O Banco Central foi privatizado durante o governo Bolsonaro numa votação ilegal online. O Banco Central segue privatizado e a taxa de juros hoje em dia está em 15%. O governo Bolsonaro privatizou a refinaria Landolfo Alves, na Bahia, a refinaria Isaac Sabá, no Amazonas, e a Clara Camarão, no Rio Grande do Norte. Seguem privatizados. E saiu agora uma reportagem muito boa no Brasil de Fato, mostrando que a Isaac Sabá, no Amazonas, comprado pelo Atem Grupo, Atem Distribuidora, eles controlam a importação
de combustível e a refinaria que era da Petrobras. O que é que eles fazem? Eles deixam a refinaria subutilizada, com a produção baixa, porque é mais lucrativo para eles importar combustível e revender do que usar refinaria. Então, Amazonas, um dos estados mais pobres do Brasil, paga um dos combustíveis mais caros do Brasil. Proporcionalmente, um paulista paga um combustível mais barato que o amazonense. Tá tudo isso de pé. O Temer aprovou o teto de gastos, né? O governo Lula aprovou um novo teto de gastos e todo aquele discurso de austeridade do Paulo Guedes está vigente. Tem medidas de privatização que o Bolsonaro tentou tomar, que não conseguiu, que até, inclusive, o governo Lula está continuando. Veja, o Bolsonaro privatizou o metrô de BH. O metrô de BH, depois que ele foi privatizado, a passagem já subiu 36%. 1.000 trabalhadores foram demitidos, né? As obras atrasadas, como a obra da linha 2, continuam atrasadas e o serviço piorou. Nesse momento, o governo Lula, que prometeu tirar o metrô do Recife do programa de privatização e a Transurb de Porto Alegre da privatização, o governo Lula está querendo privatizar tanto o metrô do Recife como a Transurb e privatizar, Carlos, usando dinheiro do BNDES. Então, assim, imagina, tu é um empresário, aí tu chega pro governo Lula e fala assim: eu quero comprar o metrô do Recife. E aí o governo Lula vai e fala assim: não, tranquilo, eu vou te dar 3 bilhões para tu comprar o metrô do Recife e investir no metrô. Oxente, qual é a pergunta? Qual é a pergunta óbvia que a gente faz? Vem cá, se tem 3 bilhões... Eu não entendo nada, mas acho que é bom. Parece bom. Se tem 3 bilhões disponível para dar para o empresário privado privatizar o metrô, por que esse dinheiro não está sendo investido agora no metrô do Recife, na Transurb em Porto Alegre, para requalificar, melhorar o serviço, comprar mais vagões e por aí vai? Então veja, o legado político-econômico do Bolsonaro está de pé. As Forças Armadas brasileiras, elas tiveram participação ativa no que foi o bolsonarismo, no que foi a tentativa do golpe do 8 de janeiro, que inclusive a gente conversou muito aqui na última vez que eu vim, e elas seguem intactas, né? Na última entrevista não, conversa, porque Igor não gosta desse negócio de entrevista. Na última conversa que a gente teve aqui, eu comentei, por exemplo, sobre o livro do meu amigo Pedro Maren, Aproximações Sucessivas, que faz uma análise dos militares durante o governo Bolsonaro e no começo do governo Lula. Veja, não foi feita nenhuma reforma dos militares, depois deles participarem do genocídio que matou 700 mil brasileiros. Então, assim, o Haddad, inclusive, tem dias que o Haddad acorda, ele se olha no espelho e fala: espelho, espelho meu, quem é mais Paulo Guedes do que eu? Né? O Haddad defende uma política econômica que lembra a política do Paulo Guedes. Então, assim, eu vou comemorar quando o Bolsonaro... Eu já ouvi que o Haddad é o príncipe neoliberal do PT. Exatamente. E aí, veja, eu vou comemorar quando o Bolsonaro for preso? Vou. Mas, assim, é muito pouco, né? E aí, Carlos, eu acho que tem uma lição histórica. O grande Luiz Carlos Prestes, numa entrevista que ele deu pro Roda Viva, ele é perguntado, assim, o que é que você... Isso anos 80, né? O que é que você acha da Nova República? Aí o Prestes fala: eu acho que não tem Nova República nenhuma. Porque os militares não foram punidos, os torturadores da ditadura não foram punidos, as forças de segurança estão aí do mesmo jeito como na época que atuavam na ditadura, o modelo econômico defendido pela ditadura é o mesmo. Então Prestes dizia: para mim não tem Nova República nenhuma. Acho que a lição do Prestes lá atrás é muito importante. Tanto Prestes como Florestan Fernandes e outras figuras destacavam o caráter de continuidade, né, da Nova República com a ditadura. Aí muita gente pensou: que exagero, né? Então tô vendo o lado negativo, não tô vendo o lado positivo. Quando a gente vê que uma besta-fera dessa vira presidente reivindicando o legado da ditadura empresarial militar e dizendo viva o coronel Brilhante Ustra, a gente percebe que faltou um trabalho melhor de memória, de ruptura com aquele passado. Se a gente não faz uma ruptura de fato com o bolsonarismo, isso cria a possibilidade histórica de amanhã aparecer um outro imbecil igual a esse, sabe, um Tarcísio. Ou imagina, 2030, a disputa à presidência, eu e o Nicolas Ferreira. Vê que miséria. Nicolas Ferreira reivindicando um legado bolsonarista. Não tem condição, não. Então eu não fico feliz, não. E eu acho que, como sempre, a The Economist está errada.